Estou aqui para convidar você a transformar a sua vida. Como, Marcos? Lendo toda a Bíblia de capa a capa em um ano. Hoje nós estamos na leitura do dia 122. Leitura essa que nós vamos concluir mais um livro. E o mais importante não é a quantidade que nós estamos lendo ou ler ela em uma meta, em um tempo. O mais importante de tudo é que a palavra ela vai nos trazendo fé, porque a fé ela é produzida através da palavra de Deus nas escrituras sagradas que chamamos de Bíblia, que é composta de 66 livros. Então convido você a abrir a sua Bíblia. E vamos concluir o livro de Juízes. Juízes é o 7º livro da primeira aliança que Deus fez com Abraão. Então, se você abrir o livro de Gênesis, contar 7 livros, você vai estar no livro de Juízes. Nós vamos ler o capítulo 19, 20 e 21 e vamos concluir, se Deus assim permitir, nesse dia de hoje, no dia 122. Nós vimos na leitura anterior a grande história conhecida de Sansão, o seu poder, né, que Deus o deu. Agora nós vamos então dar continuidade, vamos ver a história que o levita e a sua concubina, capítulo 19, versículo 1, vai dizer assim, que naqueles dias Israel não tinha rei. Havia um homem da tribo de Levi que morava no lugar afastado, na região montanhosa de Efraim. Certo dia ele trouxe para casa uma mulher de Belém de Judá, para ser a sua concubina, mas ela se irou com ele e voltou para a casa de seu pai em Belém. Cerca de 4 meses depois, seu marido foi a Belém para reconquistá-la e convencê-la a voltar com ele. Levou consigo um servo, 2 jumentos. Quando ele chegou, a mulher o levou até o seu pai, que o recebeu com alegria. O sogro insistiu para que ficasse algum tempo e ele permaneceu ali 3 dias comendo e bebendo e dormindo. No 4º dia levantaram-se cedo e ele estava pronto para partir, mas o pai da mulher disse ao seu genro: coma alguma coisa antes de sair. Os dois se sentaram, comeram e beberam. Então o pai da mulher disse: por favor, fique mais uma noite e alegre seu coração. E o homem se levantou para partir, mas o sogro continuou a insistir para que ele ficasse. Por fim ele cedeu e passou mais uma noite ali. Na manhã do 5º dia ele se levantou cedo, estava pronto para partir, e outra vez o pai da mulher disse: coma alguma coisa, deixe para sair à tarde. Assim fizeram mais uma refeição juntos. Mais tarde, quando o homem e a concubina e o servo se preparavam para partir, o sogro disse: já está escurecendo. Passe a noite aqui e alegre o seu coração. Amanhã você pode levantar cedo e partir. Dessa vez, porém, o homem estava decidido a partir. Rumou para Jebus, isto é, Jerusalém, levando consigo os jumentos, com as suas celas e concubinas. Chegaram perto de Jebus, quase no final do dia, e o servo disse ao homem: vamos para esta cidade dos jebuseus e passar a noite aqui. Seu senhor respondeu: não podemos ficar numa cidade estrangeira, que não pertence aos israelitas. Vamos prosseguir até Gibeá. Venha, vamos tentar chegar a Gibeá ou Ramá, e passaremos a noite numa dessas cidades. Então prosseguiram, o sol estava se pondo quando chegaram a Gibeá, uma cidade no território de Benjamim, e pararam ali para passar a noite. Sentaram-se na praça da cidade, mas ninguém se ofereceu para hospedá-lo. Ao anoitecer, um homem idoso estava para casa do trabalho e no campo. Era da região montanhosa de Efraim,
mas morava em Gibeá, onde os habitantes eram da tribo de Benjamim. Quando viu os viajantes sentados na praça da cidade, perguntou: de onde vinham e para onde iam? O homem respondeu: estamos viajando de Belém de Judá para um lugar afastado na região montanhosa de Efraim, aonde eu moro. Fui a Belém e agora estou voltando para casa. Ninguém quis nos hospedar, embora tenhamos tudo o que precisamos. Temos palha e forragem para os jumentos, bastante pão e vinho para nós. Vocês são bem-vindos em minha casa, disse o homem idoso. Eu lhes darei o que precisarem. Não passe a noite na praça de jeito nenhum. Ele os levou para casa e alimentou os jumentos. Depois que lavaram os pés, comeram, beberam juntos. Enquanto eles se alegravam, um grupo de homens perversos da cidade cercou a casa. Começaram a bater na porta e gritar para o velho, o dono da casa: traga para fora o homem que está hospedado com você, para que tenhamos relações com ele. O dono da casa saiu e falou com eles: não, meus irmãos, não façam tamanha maldade. O homem é hóspede em minha casa. Uma coisa dessa seria uma vergonha. Tomem minha filha virgem e a concubina do homem. Eu as trarei para fora, e vocês poderão violentá-las e fazer o que desejarem. Mas não façam uma coisa vergonhosa dessa com meu hóspede. Eles, porém, não deram ouvidos. Então o levita pegou a sua concubina e empurrou-o para fora. Os homens da cidade abusaram dela e a estupraram a noite toda. Por fim, quando o sol começou a nascer, eles a largaram. Ao amanhecer, a mulher voltou para a casa onde o marido estava hospedado. Caiu junto à porta da casa e ali ficou até o dia clarear. Quando o marido se levantou e abriu a porta para sair e seguir viagem, lá estava a concubina caída da porta, com as mãos na soleira. Ele disse: levanta-se, vamos embora. Mas não houve resposta. Então ele pôs o corpo da mulher sobre o jumento e a levou para casa. Quando chegou em casa, pegou uma faca, desmembrou o corpo da concubina em 12 partes e enviou uma parte para cada tribo de todo o território de Israel. Todos que viram isso disseram: desde que os israelitas saíram do Egito, nunca se cometeu um crime tão horrível. Pense bem. O que vamos fazer? Quem vai se pronunciar? Capítulo 19. Essa história do levita e sua concubina. História essa muito triste, muito forte, né? Cenas de ficar perplexos, né? Vamos então dar continuidade no capítulo 20. Então, a guerra entre os israeus e Benjamim. Então, todos os israelitas se uniram como um só homem. Desde Dan ao norte até Beceba ao sul, incluindo os que moravam na terra de Gileade. A comunidade toda se reuniu na presença do Senhor em Mispá. Os líderes de todo o povo e de todas as tribos de Israel, 400.000 guerreiros, armados com espada, tomaram seus lugares na reunião sagrada do povo de Deus. Logo, chegou à terra de Benjamim a notícia de que as outras tribos haviam subido de Mispá e os israelitas se perguntaram: como esse crime horrível pôde acontecer? O levita, marido da mulher assassinada, disse: minha concubina e eu chegamos para passar a noite em Gibeá, cidade da tribo de Benjamim,
Naquela noite, alguns dos líderes da cidade cercaram a casa com a intenção de me matar, violentaram a minha concubina até ela morrer. Então, desmembrei o corpo dela em 12 partes e as enviei por todos os territórios da herança de Israel. Pois esses homens cometeram um crime terrível e vergonhoso. Portanto, todos vocês, israelitas, decidam agora o que vocês devem fazer a esse respeito. Todos se levantaram ao mesmo tempo e declararam: nenhum de nós voltará para casa. Nem um só homem. Mas é isto que faremos em Gibeá. Realizaremos um sorteio para resolver quem atacará. A 10ª parte dos homens de cada tribo ficará responsável por providenciar a alimentação dos guerreiros, e o restante se vingará de Gibeá, de Benjamim, por esse ato vergonhoso cometido em Israel. Todos os israelitas estavam plenamente de acordo e se uniram para atacar a cidade. As tribos de Israel enviaram mensageiros à tribo de Benjamim para lhes dizer: que crime terrível foi cometido em seu meio. Entregue os homens perversos de Gibeá para que os executem e eliminaremos esse mal em Israel. Mas o povo da tribo de Benjamim não deu ouvidos. Em vez disso, vieram de suas cidades, se reuniram em Gibeá para lutar contra os israelitas. Ao todo, 26.000 guerreiros armados com espadas chegaram a Gibeá para se juntar à tropa especial de 700 homens que viviam ali. Dentre todos esses guerreiros, havia um grupo de 700 canhotos, e cada um deles conseguiram atirar uma pedra com uma funda e acertar um fio de cabelo com precisão. Sem os guerreiros de Benjamim, Israel tinha 400.000 soldados hábeis no uso da espada. Antes da batalha, os israelitas foram a Betel e perguntaram a Deus: qual das tribos deve ir primeiro atacar o povo de Benjamim? O Senhor respondeu: Judá irá primeiro. Na manhã seguinte, os israelitas partiram bem cedo e acamparam perto de Gibeá. Então avançaram em direção a Gibeá para atacar os homens de Benjamim. Os guerreiros de Benjamim que estavam defendendo a cidade saíram e mataram 22.000 israelitas no campo de batalha naquele dia. Mas os israelitas animaram uns aos outros e mais uma vez assumiram suas posições no mesmo lugar do dia anterior. Eles tinham subido a Betel e chorado na presença do Senhor até a tarde. Havia perguntado ao Senhor: devemos lutar novamente contra os nossos parentes de Benjamim? E o Senhor tinha dito: saiam e lutam contra eles. Saíram no dia seguinte para lutar novamente contra os homens de Benjamim. Mas os homens de Benjamim, que havia partido a Gibeá, mataram mais de 18.000 israelitas, todos hábeis no uso da espada. Então os israelitas subiram a Betel, choraram na presença do Senhor, jejuaram até a tarde. Também apresentaram ao Senhor holocaustos e ofertas de paz. Os israelitas subiram para buscar a direção do Senhor. Naqueles dias, a arca da aliança de Deus estava em Betel. E Finéias, filho de Eleazar, neto de Arão, era sacerdote. Eles perguntaram ao Senhor: devemos lutar novamente contra os nossos parentes Benjamim ou devemos parar? O Senhor disse: vão, amanhã entregarei em suas mãos. Então os israelitas armaram emboscadas ao redor de Gibeá e avançaram contra os guerreiros de Benjamim no terceiro dia e tomaram as suas posições nos mesmos lugares de antes. Quando os homens de Benjamim saíram para atacar, foram atraídos para longe da cidade. Como antes começaram a matar os israelitas, cerca de 30 israelitas morreram nos campos abertos ao longo da estrada que vai para Betel e da estrada que leva de volta a Gibeá. Os guerreiros de Benjamim gritaram: derrotamos vocês como antes. Mas os israelitas já haviam planejado fugir para que os homens de Benjamim os perseguissem pela estrada, fossem atraídos para longe da cidade.
Quando os guerreiros israelitas chegaram a Baal-Tamar, voltaram-se e assumiram as suas posições. Enquanto isso, os israelitas que estavam escondidos na emboscada a oeste de Gibeá encontraram em combate 10.000 soldados da tropa especial de Israel avançaram contra Gibeá, e a luta foi tão intensa que Benjamim não percebeu a calamidade que estava por vir. O Senhor ajudou Israel a derrotar Benjamim. Naquele dia, os israelitas mataram 25.100 guerreiros de Benjamim, todos hábeis no uso da espada. Então os homens de Benjamim viram que estavam derrotados. Os israelitas bateram em retirada diante dos guerreiros de Benjamim, a fim de dar aos homens que estavam escondidos na emboscada mais espaço para atacar Gibeá. Aqueles que estavam escondidos avançaram de todos os lados e mataram todos os habitantes. Tinha combinado de matar como sinal de dentro da cidade uma grande nuvem de fumaça. Quando os israelitas viram a fumaça, voltaram e atacaram guerreiros de Benjamim. Àquela altura, os guerreiros de Benjamim haviam matado cerca de 30 israelitas e gritaram: derrotamos vocês como antes. Mas quando os guerreiros de Benjamim olharam para trás e viram todas as partes da cidade, fumaça subia ao céu. Os guerreiros de Israel se voltaram e atacaram os homens de Benjamim. Ficaram apavorados, pois perceberam a calamidade que estava prestes a vir sobre eles. Deram meia volta e fugiram diante dos israelitas, em direção ao deserto, mas não conseguiram escapar da batalha, pois os soldados que saíram às cidades vizinhas também os atacaram. Os israelitas cercaram os homens de Benjamim e os perseguiram até os alcançarem no local de descanso a leste de Gibeá. Naquele dia, 18.000 dos guerreiros mais corajosos de Benjamim morreram na batalha. Os sobreviventes fugiram para o deserto em direção à rocha de Rimon, mas os israelitas mataram 5.000 deles ao longo da estrada. Eles continuaram a perseguição e mataram mais 2.000 homens perto de Gidom. Naquele dia, portanto, a tribo de Benjamim perdeu 25.000 guerreiros valentes e hábeis no uso da espada. E restaram apenas 600 homens que fugiram para a rocha de Rimon, aonde viveram durante 4 meses. Os israelitas voltaram e mataram todos os seres vivos que restou nas cidades, pessoas, animais, tudo que encontraram. Também queimaram todas as cidades por onde passaram. Capítulo 21 de Juízes, o último capítulo do livro. Esposas para os homens de Benjamim. Os israelitas haviam jurado em Mispá: jamais entregaremos nossas filhas em casamento a homens da tribo de Benjamim. Então, o povo foi a Betel e permaneceu na presença de Deus até a tarde, chorando, sem parar em alta voz: Senhor, Deus de Israel, por que aconteceu isso com Israel? Diziam: agora está faltando uma de nossas tribos. Na manhã seguinte, bem cedo, construíram um altar e ali apresentaram holocaustos e ofertas de paz. Então os israelitas disseram: quem dentre as tribos de Israel não participou da reunião sagrada que realizamos em Mispá, na presença do Senhor? Naquela ocasião, havia feito um juramento solene na presença do Senhor, de que matariam quem se recusasse a comparecer. Os israelitas tiveram pena de seu irmão Benjamim e disseram: hoje foi eliminada uma das tribos de Israel. Como conseguiremos esposas para aos poucos que restam, se juramos pelo Senhor que não lhes dariam nossas filhas em casamento? Então perguntaram: quem dentre as tribos de Israel não compareceu conosco em Mispá? Quando nos reunimos na presença do Senhor, descobriram que ninguém de Jabes de Gileade havia participado da reunião sagrada. Ao contarem ao povo, verificaram que ninguém de Jabes de Gileade estava presente.
Então a comunidade enviou 12.000 dos seus melhores guerreiros a Jabes-Gileade, com ordens para matar os seus habitantes, incluindo mulheres e crianças. Isto é isto que vocês devem fazer, disseram. Destruam completamente todos os homens e também todas as mulheres que não forem virgens. Entre os habitantes de Jabes-Gileade encontraram 400 moças que nunca havia se deitado com um homem, e as levaram para o acampamento de Siló, na terra de Canaã. Toda a comunidade enviou uma delegação de paz aos homens restantes de Benjamim que estava na rocha de Rimom, e os homens de Benjamim voltaram a receber como esposa as 400 mulheres de Jabes-Gileade, que tinham sido poupadas, mas não havia mulheres em número suficiente para todos eles. O povo teve pena de Benjamim, pois o Senhor havia aberto uma lacuna entre as tribos de Israel. Então os líderes da comunidade perguntaram: como conseguiremos esposas para os poucos homens que restam, uma vez que as mulheres da tribo de Benjamim foram mortas? Os sobreviventes precisam ter herdeiros para que não seja eliminada uma tribo inteira de Israel. Contudo, não podemos lhe dar nossas filhas em casamento, pois juramos solenemente que quem fizer ficará sob maldição de Deus. Então eles se lembraram da festa anual do Senhor, em Siló, ao sul de Lebona e ao norte de Betel, ao lado leste da estrada que vai de Betel a Siquém. Disseram aos homens de Benjamim, que ainda precisavam de esposas. Vão e escondam-se nos vinhedos. Quando vierem moças de Siló irem para as danças, saiam correndo dos esconderijos e cada um leve uma delas para a terra de Benjamim, para ser sua esposa. E quando os pais e os irmãos dela vierem se queixar a nós, diremos: por favor, tenham compaixão. Deixe que fiquem com suas filhas, pois não encontramos esposas para todos eles quando destruímos Jabes-Gileade. E vocês não são culpados de quebrarem seu juramento, pois, na verdade, não deram suas filhas para eles em casamento. Os homens de Benjamim seguiram essas instruções. Cada um pegou uma das moças que dançava na comemoração e levou para sua esposa. E a levou para ser sua esposa. Voltaram para a sua terra, reconstruíram as cidades e habitaram nelas. Então os israelitas partiram por tribos e família, e cada um voltou para sua terra. Naqueles dias, Israel não tinha rei. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Vou até grifar aqui, né? Naquele dia, Israel não tinha rei. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. E assim a gente encerra mais um livro. E encerra de uma forma, de uma história muito cruel, né? Que a gente vê e enxerga. E que Deus mostra e permite que tudo isso aconteça como tem acontecido em dias de hoje. E ao longo de toda a história do homem na terra, onde Deus criou. Desde que o homem separou da presença de Deus, desde que o homem negou a presença de Deus, a comunhão com Deus, sempre há essas grandes barbaridades que os homens cometem. É muito triste de ver histórias como essa, registrado na palavra de Deus. Ainda assim, né, Deus ama e é misericordioso, porém a justiça dele permanece para sempre. Que você e eu possamos refletir, né, sobre essa triste história
do início, né, do start do início, da maldade, né, que o homem vai construindo na medida que perde a comunhão com Deus. Nós vimos de forma bem intensa toda a liberdade, né, a libertação que o homem teve quando clamava ao Senhor na sua escravidão. Deus quer libertar nós da escravidão, a escravidão do medo, a escravidão do pecado, o pecado que nos causa medo, né? O pecado que Eva e Adão cometeu causou de consequência medo, eles se esconderam. Todas essas coisas ruins que nos afasta do Criador vai ser e é a pior consequência que o homem pode ter. É sair da comunhão de Deus. É o que o pecado nos faz. Cida Gomes, bom dia, a paz de Cristo para você também. Obrigado por você estar aqui participando da leitura. Então, nós vamos aqui encerrar esse livro. Se Deus assim permitir, iniciaremos um novo livro. O livro que vamos iniciar é a sequência, que é o livro de Ruth, do dia 123, se Deus assim permitir, amanhã. Um livro curto de 4 capítulos, né? Capítulos curtos. E iremos ver essa linda história também, né? Que Deus mantém registrado aqui, né? Dessa mulher. Vamos amanhã, se Deus permitir, seguir com esse livro curto e aí voltaremos, né? Voltaremos não, mas iremos para a segunda aliança, para a última aliança de Cristo Jesus, com o Evangelho de João. Eu quero então convidar você a fechar os seus olhos e colocar, né, a sua mente, o seu coração, a sua alma, todo o teu ser voltado para Deus. Deus, nós queremos clamar ao Senhor e compreender a sua grandeza e a importância de estarmos em comunhão com o Senhor. O Senhor nos deu através da nova aliança nos dias de hoje, através do batismo, da nossa entrega, o Espírito Santo do Senhor, a tua divindade dentro de nós, onde nós podemos nos seguir orientado pelo Senhor através do teu Espírito. Nos ajude então a alimentarmos o nosso espírito para que o teu Espírito testemunhe sobre o nosso, para que nós possamos ser chamados seus filhos e termos comunhão com o Senhor. Hoje e sempre, Pai, nós clamamos ao Senhor, perdoe-nos pelas nossas falhas e fraquezas, pelos nossos erros, por muitas vezes queremos agir com as nossas próprias mãos e nos afastarmos de Ti. Nós clamamos no dia de hoje pedindo a Tua bênção e clamamos para que o Senhor nos ajude e nos dirige em nossos dias. Nos afaste de todo o mal, nos guarde, nos conserva, Pai, sendo seus filhos amados. Que nós possamos fazer a sua vontade como discípulos, Pai, e diminuir a nossa vontade acima da Tua, Pai. Obrigado por você dar mais um dia de vida e uma oportunidade de concluir esse livro. Histórias como essa, Pai, que são ruins de nós vermos como um exemplo ruim de pessoas que causam maldade um no outro, ao invés de causar o amor que o Senhor nos ensina, como Jesus amou e se entregou e está à sua destra reinando através de nós, Pai, por nós. Ajude-nos então a seguirmos nos teus passos, os teus caminhos. Nos abençoe nesse dia e que o Senhor assim permita nós continuarmos lendo as suas sagradas escrituras. Ajude elas a estarem no nosso coração, na nossa mente, gravadas, e seguirmos, Pai, os seus passos. No nome de Jesus te agradecemos. Amém. Bom, Deus te abençoe. Histórias como essa possam servir de exemplos para mim e para você, e que possamos continuar firme
nas promessas de Deus. E se você perdeu a leitura desse livro, graças a Deus, nós temos a oportunidade de tê-las gravadas aqui, todas as leituras, esses 122 dias de leitura. Vai aparecer um card aqui no final, você pode clicar e acessar a playlist de toda essa leitura e também do dia anterior. Vai ter dois quadradinhos aqui no final. Você ainda não está, inscrito nesse canal, no meio vai ter uma imagem minha, você clica e se inscreva no canal, ativa o sininho, porque eu sempre coloco aqui um vídeo com uma frequência e você então é notificado. E se você chegou agora, assista essa leitura do dia de hoje. Quão rica é essa história de um exemplo, de uma história de vida que não serve para nós cometermos falhas assim, como essa, e de um assassinato. E se quer falarmos mal de alguém, já estamos cometendo um assassinato até contra o próprio irmão. Que nós possamos pensar e meditar no dia de hoje, e orar para que o mundo tenha paz, a paz verdadeira, que excede esse entendimento, que só o Espírito Santo, só os frutos do Espírito pode nos dar. Então que essas leituras possam te encher, e amar as pessoas, compreendê-las. Pessoas que muitas vezes fazem escolhas, como nós muitas vezes escolhemos coisas, fizemos escolhas erradas que vão se desdobrando e parece que nós vamos nos tropeçando no meio do caminho. Que Deus te abençoe. Se Deus assim permitir, estaremos amanhã aqui. Lembrando que se você quiser fazer parte da área de membros, assinante, de membros dessas leituras e de tantos outros conteúdos que estão lá dentro, você pode, na descrição, clicar e ser direcionado e ser um assinante da leitura diária. Concluindo 80% da leitura, vou te mandar alguns livros de presente na sua casa. Um beijo no coração de vocês. Meus amados e amadas irmãs, tenham um excelente dia. Se Deus permitir, estaremos aqui novamente para iniciarmos o livro de Ruth. Deus te abençoe.